Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse segundo dia do nosso seminário Políticas de Telecomunicações, um evento organizado pela Teletime, em parceria com o Centro de Estudos de Política, Direito, Tecnologia, Economia das Comunicações, SECOM da Universidade de Brasília. Murilo, eu te peço desculpas, mas eu sempre tenho que lembrar todos os participantes desse grupo multidisciplinar, então espero não ter cometido nenhuma impropriedade. Depois você me corrige aqui se eu falhei. Bom, esse nosso segundo dia é dedicado às pautas que dizem respeito ao ambiente do audiovisual, ao ambiente das comunicações, num sentido mais amplo. A gente vai falar também bastante de internet, e a gente começa nesse primeiro painel tratando das conclusões do GT do SEAC e o novo marco legal da TV por assinatura. Na verdade, vamos só fazer uma recapitulação histórica muito curta. O ano passado, o Ministério das Comunicações conduziu, através de um grupo de trabalho chamado GT do SEAC, que tinha como objetivo justamente analisar o ambiente normativo da TV por assinatura, conduziu uma série de conversas e de questionamentos ao ambiente do audiovisual, justamente sobre a legislação de TV por assinatura e sobre a adequação dessa legislação. Também no final do ano passado foi publicado um relatório com as principais conclusões, e a gente sabe que o próprio marco da TV por assinatura, a lei do SEAC, tem um prazo de validade, pelo menos em alguns dos seus dispositivos, por exemplo, os dispositivos referentes às cotas de programação. A partir de setembro do ano que vem, esses dispositivos deixam de valer, e aí força-se uma discussão sobre a continuidade ou não desses mecanismos, ou sobre uma atualização da legislação de TV por assinatura ou não. Fora isso, todas as outras questões que já estão colocadas pela própria dinâmica do mercado. Então, tudo isso são questões que a gente vai ter que discutir, aprofundar nesse ano e a partir do ano que vem, por conta justamente dessas imposições que a própria legislação nos traz, e a gente montou esse debate justamente para tentar contribuir com esse debate e já colocar um pouco mais de combustível nessas discussões, para que a gente possa chegar aí ao ano que vem, ou quem sabe até mesmo esse ano, já com um contexto mais maduro de entendimento dos diferentes setores sobre o que deve ou o que não deve ser feito. Então, para participar dessa nossa primeira mesa, a gente convidou o presidente da Ancine, o Alex Braga. Alex, a gente agradece muito a tua presença mais uma vez aqui conosco. Você já participou desse evento em algumas ocasiões, e a gente fica muito feliz de poder sempre contar com a parceria da Ancine nesse nosso encontro. Então, obrigado, bom dia para você. A gente convidou também a Natália Lobo, que é diretora de políticas setoriais do Ministério das Comunicações, e que foi a pessoa diretamente responsável pelo trabalho de análise e de formulação da consulta pública que foi feita o ano passado, do chamamento público que foi feito ano passado. A Natália está com a conexão um pouco instável lá no Ministério, então por isso que a câmera dela não entrou logo de cara, mas já está aqui conosco. Obrigado mais uma vez pela presença, Natália, te agradeço pela disposição também. E aí, no nosso debate, a gente vai ter o Paulo Toné, que é vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, também já participou desse nosso seminário aqui há alguns anos, então, Toné, obrigado mais uma vez por retornar. A Andressa Papas, que é diretora executiva da MPA do Brasil. A MPA representa os principais estúdios e grupos internacionais audiovisuais, então, a Andressa aqui trazendo a perspectiva da MPA. Obrigado também pela presença, Andressa. O Mauro Garcia, presidente da Brave, que é a associação que representa os produtores audiovisuais independentes. Então, Mauro também já participou algumas ocasiões aqui do nosso evento. Mais uma vez, obrigado pela participação. E o Jefferson Nassif, que esse sim estreia pela primeira vez no nosso evento. Ele é diretor de assuntos institucionais da Sky. Sky é um dos principais players de TV por assinatura, e o Jefferson vai contribuir aí trazendo a perspectiva das operadoras aqui para o nosso painel. E aí a gente tem, no trabalho de comoderação aqui junto comigo, o professor Murilo Ramos, da Universidade de Brasília, que já participou de um painel ontem. Costumo dizer que o Murilo é um dos maiores especialistas em regulação, em legislação de TV por assinatura, atua nessa frente como pesquisador e como militante já há certamente mais de 20 anos, dá para dizer quase 30, né, Murilo, se a gente for pegar desde o começo da discussão da lei de TV a cabo, então você já está há muito tempo aí discutindo esses temas e levantando esses assuntos
tanto nos eventos quanto na vida prática e no dia a dia da formulação dessas políticas. Então, sem mais delongas, eu queria passar então a palavra para o Alex agora, para que você traga, Alex, a sua perspectiva sobre o que vai acontecer com a legislação do SEAC daqui para frente, a perspectiva da Ancine. Obrigado pela participação de todos. Alex, a palavra está contigo. Bom dia, Samuel. Cumprimento aqui os demais participantes desse painel do Seminário de Política de Telecomunicação. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, de falar em nome da Ancine, de reportar um pouco do trabalho que vem sendo feito aqui na agência. Então, é um prazer sempre estar presente nesse ambiente de discussão e de reflexão. Nós falávamos aqui antes da entrada, né, justamente sobre esse ambiente de reflexão, né, essa discussão sobre a revisão do marco legal do SEAC, da TV paga, é uma discussão que vem evoluindo ao longo dos anos, está longe de ser um tema novo, e é sempre importante, sempre que se inicia a abordagem desse tema, apesar de não ser um tema novo, é sempre bom destacar que revisão de estoque normativo, que melhoria de ambiente regulatório não é sinônimo de fragilização setorial, não é sinônimo de precarização normativa, né? Ao contrário, esses exercícios, essa tarefa constante do agente regulador de rever suas normas, avaliar sua qualidade e seus resultados, é um processo de aperfeiçoamento e de melhoria. E nesse ponto que trouxe uma apresentação com dados e informações que refletem justamente o trabalho que a Ancine vem realizando nos últimos 2, 3 anos no sentido dessa melhoria, dessa revisão do estoque regulatório do SEAC, né? Como se sabe, a Ancine é uma agência reguladora. Nós costumamos dizer que a Ancine é uma agência da sociedade brasileira. Ela é vocacionada ao audiovisual, à tecnologia, à inovação, não por outra razão que iniciamos, né, desde logo esse processo de avaliação e de revisão do ambiente normativo da TV paga. A agência, como se sabe, é uma agência de processos complexos. Essa complexidade ela se caracteriza, né, ela se reflete muito na convivência de atividades regulatórias e atividades de fomento. Os últimos anos, como disse, a Ancine consolida o seu papel como agente regulador, a Ancine consolida o seu papel, a sua vocação para o desenvolvimento da atividade audiovisual, usando de instrumentos da nova Lei Geral das Agências, né? Especialmente nos últimos 2 anos, medidas de transparência, de integridade e de boa governança foram adotadas pela agência, e nesse sentido a agência consolida o seu papel e trabalha em linha com recomendações como da OCDE, com boas práticas regulatórias, já desde o segundo semestre de 2019. Então, é isso que eu busquei trazer e refletir nessa apresentação, somada a uma preocupação da agência com todo o ecossistema. Qualquer avaliação de eficiência regulatória, qualquer avaliação de custo-benefício, ela deve ser feita sob a ótica do ecossistema do ambiente regulado, onde todos os participantes, todos os agentes econômicos contribuem para os melhores resultados. Ou seja, não há ganho individual, não há ganho isolado. Embora a Ancine preserve o seu eixo central sempre,
são pilares de atuação e de sustentação da agência, né? O zelo pela produção brasileira, especialmente pela produção brasileira independente, a defesa da propriedade, a defesa do desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, mas o cumprimento dessa nobre missão institucional deve se dar num ambiente, num ecossistema saudável e virtuoso, né? Onde estão presentes os canais de distribuição, né? São as programadoras, as operadoras de telecomunicação, os provedores, as plataformas de streaming, juntamente com os produtores brasileiros, os realizadores brasileiros. Então, essa é a missão da agência. Eu gostaria de já avançar na apresentação. Como disse, a Ancine possui um estoque de 20 instruções normativas aplicadas ao segmento de TV paga, né? Esse estoque regulatório, em grande medida, ele foi elaborado antes de 2013. Então, ele antecede a um período de elaborações sistemáticas de análise de impacto regulatório e de consultas públicas ao setor, né? Lá, como mencionei, no segundo semestre de 2019, inicia-se esse processo no âmbito da Ancine. O foco principal é a Instrução Normativa número 100, que regulamenta o SEAC, e não havia sido objeto de análise de impacto regulatório até então. O próximo slide aqui tem um caráter exemplificativo, mostra aí o conjunto das normas aplicáveis e aplicadas ao mercado de TV paga, né? Então, diante desse estoque, a partir do segundo semestre de 2019, isso está no próximo slide, diante do fato de nenhuma dessas INs ter sido submetida a uma análise de impacto, a Ancine, então, formula a proposta de realização de uma AER para avaliação da necessidade de revisão das instruções normativas e demais regulamentos. É uma AER ex post, como disse, essas normas não foram objeto de análise de impacto anterior. A agência amplia o seu diálogo com os agentes econômicos do mercado de TV paga para aperfeiçoar os mecanismos de regulação e ajustar os atos que impactam tanto no mercado quanto na capacidade operacional da agência. Isso em linha com o que eu destaquei no início da minha fala, que na percepção da Ancine, qualquer revisão normativa está alinhada à ideia de melhoria do ambiente regulatório, está ligada à ideia de aperfeiçoamento em busca de melhores e mais resultados. E se tem a compreensão de que o marco legal da TV paga, a lei do SEAC, trouxe, de fato, efeitos positivos para o mercado audiovisual brasileiro, efeitos positivos para a economia brasileira, que ainda existem. Apesar do aumento de relevância dos serviços de streaming, a TV paga ainda é relevante para a atividade audiovisual brasileira, consequentemente, para a sociedade brasileira. Essas ações também foram guiadas por recomendação da então subchefia de análise e acompanhamento de políticas da Casa Civil e um decreto para desburocratização da administração pública, também a Lei de Liberdade Econômica. A Ancine, próximo slide, deixa claro aqui que essa postura da Ancine no sentido da revisão ex post, revisão iniciada, né? E nesse slide fica claro que isso não é um processo pontual, é um processo permanente. Então, por isso, quando se fala dos caminhos, e esse é o título da minha apresentação, os caminhos possíveis para o ambiente normativo da TV paga, aqui eu destaco esse slide. É uma constante postura de avaliação de resultados e de revisão com vistas à persecução sempre dos melhores resultados. Fizemos incluir em norma da agência
a chamada, né, Review e Sunset Clause, né, requisito intrínseco para manutenção de um estoque atualizado e aderente à realidade que se pretende regulamentar. Isso é, como mencionei, um requisito comum aos países da OCDE. Então, a Ancine, no exercício de suas funções reguladoras, alinhada aí à legislação, alinhada às políticas de governo, à subchefia competente da Casa Civil, e também alinhada às recomendações da OCDE, dando sempre destaque à importância e à relevância da análise de impacto regulatório para a verificação do desempenho de regulamentos, verificando ali suas premissas iniciais, né, seus resultados e seus objetivos. Esse slide eu trago para efeito de exemplificação, depois abre ali os diversos objetivos que vão ser abertos na sequência. O foco da Ancine no mercado de TV paga, no sentido de atualizar o estoque e alcançar uma boa prática regulatória. Então, por ocasião do início da revisão do estoque normativo da Ancine, esses foram os objetivos eleitos e adotados pela agência para avaliação do estoque normativo e entendi por bem destacá-los, porque eles refletem uma preocupação da agência na sua atividade finalística pela boa regulação setorial. Da análise de impacto regulatório, surgiram 3 cenários de custo-benefício, que estão destacados nos próximos slides. Um primeiro cenário no sentido de nada a fazer. Note aí que todos os cenários contemplam o ecossistema ao qual eu me referi. Estão lá presentes programadoras, empacotadoras, produtoras e a própria agência, né? Todas as estruturas, os ambientes e os agentes do mercado de TV paga. E aqui sempre numa relação clara e objetiva de custo-benefício. O segundo cenário, já antecipo o cenário adotado pela diretoria da Ancine, no sentido de aprovar alterações sugeridas na análise de impacto regulatório e sempre que se identifique, né, que sempre se verificando a proporcionalidade e a razoabilidade diante de um problema regulatório identificado, né, evitando sempre uma intervenção que ultrapasse o necessário, visando sempre alcançar os objetivos desejados, melhorias de simplificação e de desburocratização em um processo constante, ainda em curso nos dias de hoje. E o terceiro cenário, colocado aqui, é um cenário intermediário, no qual se optaria por fazer apenas algumas mudanças, mantendo-se outras, né? Então, optou-se pelo segundo cenário, mais aderente aos objetivos da agência, mais aderente à análise de custo-benefício realizada pela agência. Faço aqui uma rápida passagem por alguns dispositivos que foram alterados, que foram revogados após essa análise de impacto regulatório. Então, sabe-se aí que existiam normas versando sobre prazo de validade de obras brasileiras para cumprimento de cota, a exemplo do artigo 24 da IN 100. Uma diferenciação de prazos a depender do perfil de classificação de cada canal, restrição de veiculação a depender do número de canais de um mesmo grupo econômico. Então, se entendeu que se em um primeiro momento poderia até, e aí se fazendo sempre um diagnóstico do passado, como eu mencionei, não há intenção
não havia intenção no ciclo de gestão transitório da Ancine, muito menos nesse novo ciclo de gestão, de romper com o passado. Por isso que eu destaco, a Ancine é uma agência da sociedade brasileira vocacionada ao desenvolvimento do audiovisual. Nós olhamos o passado com o objetivo de fazer um diagnóstico e tomar as melhores decisões possíveis para o futuro. Essas normas podem ter tido, e certamente tiveram, um valor inicial de compor um estoque de produtos brasileiros nas grades de programação das programadoras. Mas, com o passar do tempo, se mostrou-se aí um impacto, uma desproporcionalidade, uma falta de razoabilidade para esses dispositivos, tanto no que diz respeito à sua complexidade operacional, quanto aos seus impactos na própria atividade audiovisual. O que se mostrou no passar do tempo que algumas dessas limitações ela impactavam uma das virtudes do produto brasileiro, que é a sua cauda longa, né? Que é a sua possibilidade de exploração contínua no mesmo segmento e especialmente em outros segmentos, e que por essa razão optou-se por essa revogação. Dando andamento aí aos slides, vão se descrever os exemplos nesse sentido da minha apresentação, então podemos passar, referentes ao artigo 24, onde nós chegamos aí no próximo slide, vamos chegar no próximo dispositivo, um exemplo aí de que era vedada a aplicação de sanção de advertência e evidenciou-se como sugestão para revogação o princípio da proporcionalidade, de uma adequada individualização da sanção aplicável. Mais um exemplo de resultado e de melhoria alcançada após a AIR. O próximo exemplo, ele é o mais último e mais ilustrativo desses exemplos que eu trouxe, dentre as alterações normativas efetuadas pela Ancine, é o artigo 40, onde se verificou aí que as programadoras tinham duplas obrigações acessórias e que elas perseguiam semelhantes finalidades e acabavam aí ampliando custos transacionais e custos administrativos, criando até conflitos internos dentro da própria agência para a aferição de obrigações regulatórias. Então, a agência otimiza os seus mecanismos de acompanhamento quando elege uma das fontes de informação como necessária e suficiente para a aferição do cumprimento das obrigações legais, por parte, especialmente aí, das programadoras. Próximo slide, ele é um resumo, é uma continuação, o sequente é um resumo do que falei, quais foram as evidências encontradas pela Ancine para a implementação dessas melhorias e para o curso de novas melhorias, né? Uma ponderação dos princípios do marco legal da TV paga, a redução da complexidade operacional e, antes de tudo, a regulação conforme a lei. O próximo slide, ao mesmo tempo que traz uma evidência para a formulação das sugestões de melhoria, ele também é uma evidência dos bons resultados do marco legal da TV paga. Note-se aqui, estamos falando de canais de espaço qualificado em 2021, né? Ano impactado pela situação de Covid-19. Então, aqui no total de programação veiculada em um ano, a obrigação seria de exibir 2,1% de conteúdo brasileiro no total da programação. Foram exibidos, portanto, veiculados 7,9%, ou seja, 279, quase 280% a maior do que o limite legal. Isso é um efeito positivo, né? A norma trouxe resultados
positivos para a atividade audiovisual, positivos para o ecossistema. Também cabe o registro que desse percentual, mais da metade, 4,1%, foram de conteúdo brasileiro independente. Próximo slide aqui trata da percentagem veiculada no horário nobre, né? A obrigação seria de 8,2% no horário nobre, e essa cota também foi ultrapassada em quase 68% do mínimo legal, quando se constata aí no ano de 2021 a veiculação de 13,8% da programação veiculada de conteúdo brasileiro, dos quais 9,5% foram de conteúdo brasileiro independente. No próximo slide aqui, faz-se aqui um conjunto, né, dos canais de espaço qualificado e dos canais brasileiros, uma percentagem de horas de programação, foram veiculados no ano de 2021 3.616 títulos brasileiros, 1.349 obras brasileiras independentes e 93 canais monitorados. 14% de horas, mais de 14% de horas de programação brasileira veiculada, 8,6% foram de conteúdo brasileiro independente. Então, isso era uma evidência. Esses números são, primeiro, uma evidência dos resultados positivos da lei do SEAC e são evidências de que estávamos seguros para caminhar no sentido de novas melhorias no ambiente regulatório, dada a importância, como eu mencionei na abertura da minha fala, dada a importância do mercado de TV paga para a atividade audiovisual brasileira, dada a constatação de que a eficiência vem do equilíbrio do ecossistema de mercado. O próximo slide, ele é a constatação do que acabei de mencionar. Embora se tenha aí um crescimento da relevância das plataformas de streaming, então, se tomar por base o lançamento original, né, inicial, em salas de cinema, hoje, a segunda janela, a maior segunda janela, são as plataformas de streaming. Mas a maior circulação de obras brasileiras ainda é na TV paga. Ou seja, a TV paga se mostra presente na chamada cauda longa do produto audiovisual brasileiro. Daí a importância por zelar pela constante melhoria da qualidade regulatória, zelar pelo equilíbrio desse ecossistema, porque ele é virtuoso para toda a cadeia. O próximo slide mostra exatamente, evidencia o que mencionei. Existe um crescimento das plataformas de streaming, né? 68% dos filmes lançados em salas de cinema estiveram em algum serviço de streaming, né? No total de 863 filmes foram ofertados em serviço de streaming, considerando aí todas as janelas. Mas destaque é para a TV paga, com 1.071 obras no seu estoque. Não se pode desconsiderar também a importância das telecomunicações no financiamento da política pública para o audiovisual brasileiro. Está aí um destaque da arrecadação de Condecine Tele. Esse destaque ele é relevante, traz a reflexão sobre a Condecine Título. Recentemente tivemos discussões sobre a Condecine VOD, uma Condecine Título, e esse recorte ele mostra a participação da Condecine Título no total arrecadado, uma participação em cerca de 10%,
e fazendo-se um detalhamento dessa participação, nota-se que ele é mais relevante no que diz respeito a obras publicitárias. Então, portanto, fica aí uma reflexão sobre a importância do setor de telecomunicações no financiamento das políticas públicas para o desenvolvimento da atividade audiovisual. Essa importância também se dá no próximo slide. Esse slide eles retratam certificados de registro de títulos, né? São as novas obras cadastradas na Ancine para veiculação. Mostra-se aqui a expressão do segmento de TV paga nesse sentido, né? Registro de título é uma obrigação regulatória, mas também é uma obrigação tributária acessória. Então, quando se nota, tirando o segmento de TV aberta, que registrou um crescimento no período, mas frente aos demais segmentos, se nota que o menor impacto, né, nos anos de 20, no ano pandêmico, foi do setor de TV paga. Como o registro de título é consequente à arrecadação tributária, e a arrecadação tributária é expressão de atividade econômica, mostra-se aí que o segmento de TV paga se mostrou resiliente no que diz respeito ao volume de conteúdo brasileiro, ao volume, e também não só apenas brasileiro, mas ao volume de novas obras veiculadas e postas a circulação e a comunicação para a sociedade brasileira. O próximo e último slide, então, ele resume as etapas desenvolvidas pela Ancine, como eu destaquei e como nós falamos aqui no momento anterior à abertura desse painel. A discussão sobre a revisão da TV paga, ela não é nova, ela já vem de alguns anos, e o objetivo aqui é elencar as etapas, processos e ações desenvolvidos pela Ancine, especialmente a partir do segundo semestre de 2019, mostrando que a agência, alinhada com a OCDE e com as boas práticas regulatórias, vem já implementando uma série de medidas no sentido das melhorias e dos aperfeiçoamentos regulatórios, tendo uma nova revisão em curso, tendo sido encaminhada para a sua fase final agora em janeiro de 2022. Então, em breve, a Ancine novamente nessa sua postura de constante permanência, revisão, de constante permanente revisão de estoque normativo, vai colocar aí em prática essa postura, fazendo uma nova reflexão sobre o estoque da TV paga próprio da agência reguladora. Bom, dividir essas informações e esses dados e estamos abertos aqui ao debate. Muito obrigado. Samuel, fique à vontade. Obrigado, Alex. Obrigado pelo panorama geral que você trouxe. Os números que você traz são importantes, são números aí frescos, né, e permitem a gente ter uma avaliação concreta dos resultados e dos efeitos positivos da legislação de TV por assinatura. Então é sempre bom, né, quando a gente está discutindo regular sobre uma coisa nova, entender quais foram os impactos positivos ou negativos de uma coisa que já aconteceu. Então, nesse sentido, eu acho que a tua apresentação ela é essencial nesse nosso debate. Queria, então, agora passar a palavra para a Natália, para falar um pouquinho sobre como é que foi esse processo da consulta pública e qual a expectativa do Ministério com relação aos próximos passos. Natália, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite para falar desse trabalho do GTCA que a gente desenvolveu. Em conjunto aí com vários... Gente, eu estou com um problema aqui. Que a gente presidiu aqui, né? E que apresentou o relatório final no apagar das luzes aí de 2021. A própria existência desse painel demonstra o acerto nesse trabalho que foi desenvolvido. Todas as instituições que estão presentes aqui nesse painel contribuíram com os trabalhos do GTCA, expondo visões, elementos de fato,
e perspectivas de futuro, né, para que a agenda de políticas públicas de telecomunicações possa avançar. Gostaria de agradecer, primeiramente, assim, especialmente o Dr. Alex Braga, em que a equipe da Ancine forneceu inputs indispensáveis para os trabalhos do grupo. Para além de participante, a Ancine foi uma verdadeira parceira, e a Secretaria de Políticas Regulatórias da Ancine é formada por servidores públicos não só tecnicamente competentes, mas verdadeiramente apaixonados pelo setor de audiovisual. Foi realmente um enorme prazer e um aprendizado profundo compartilhar e poder ouvir as informações da Ancine. Aqui também temos o Grupo Globo, a MPA, a Brave, a Sky, que também foram instituições que apresentaram as mais profundas e relevantes contribuições para o grupo. E um agradecimento especial aí para o professor Murilo Ramos, que nos brindou não só com uma contribuição, mas com uma verdadeira aula magna aí, sobre o mercado e as suas perspectivas. O GT do SEAC iniciou com uma avaliação 360 graus das visões e perspectivas envolvidas no mercado de audiovisual. Governo, distribuidoras, produtoras, radiodifusoras, telecomunicações, especialistas, professores e tantos outros segmentos apresentaram as suas visões do mercado legal do SEAC, seus problemas e as perspectivas de mudanças. E restou muito claro que as mudanças tecnológicas e a emergência dos serviços de vídeo sob demanda pela internet, mesmo a ubiquidade das redes de IP, representam desafios regulatórios e relacionados às políticas públicas para o setor audiovisual. No curso dos nossos trabalhos, tivemos alguns consensos fáceis, né? O acordo entre a radiodifusão e o setor de telecomunicações, representado pela Lei 12.485, obtido há mais de 10 anos agora, né? Não se mostra mais suficiente para orientar as relações comerciais, tributárias e de consumo que temos hoje. Todos os players parecem concordar com isso, em que pese alguns valorizem mais a permanência de algumas determinadas regras da legislação atual. Outros consensos... Gente, vocês estão me ouvindo? Outros consensos não puderam ser... então tá bom. Outros consensos não puderam ser obtidos, respostas para perguntas sobre como equacionar a diferença de tratamento tributário, legal e regulatório entre o SEAC e o VOD, por exemplo, demandaram horas de debates internos e externos no âmbito do grupo e ainda um consenso ainda é difícil de chegar. Vide que a própria definição de qual é o mercado relevante de que estamos falando, existem ainda controvérsias, tá? Você tem aí, existem posições judiciosas que tratam as OTTs, que querem tratar as OTTs como serviços apenas complementares ao SEAC e que exercem forte pressão competitiva, mas não exercem substituição perfeita. Então, não integram o mesmo mercado relevante. De outro lado, fenômenos como cord cutting, cord shaving, denotam que ao menos uma parcela dos consumidores, em dadas situações, tais produtos, para além de complementares, são substituíveis. No meio desse debate sobre a extensão do mercado, alguns players defendem ampliar as regras existentes para os streamings e outros defendem a reavaliação do ordenamento jurídico para que as regras incidentes sobre o SEAC sejam diminuídas. Soluções intermediárias entre esses dois pontos são infinitas, né? O problema central aqui é que a solução para questões de um mercado ainda não consolidado pode inviabilizar alguns modelos de negócio que ainda estão em fase de experimentação. Definições assodadas poderiam fazer com que o Brasil dê um passo adiante nos mercados mundiais, inviabilizando investimentos externos e serviços para o consumidor. Um exemplo muito claro dessa dinâmica do mercado em consolidação é que dos 5 serviços de SVOD com maior participação de market share no mercado brasileiro, sequer existiam há 3 anos. Então, estamos vendo um ambiente em profunda mutação, cujos efeitos
stakeholders e relações entre eles ainda estão em construção, não estão definidos. Mesmo questões já bastante consolidadas, como modelos de janelas de conteúdo, estão em revisão. Associadas da MPA, por exemplo, aqui representadas pela Andressa, estão fazendo testes em formato de remuneração e distribuição, com acesso simultâneo à disponibilização do título nos cinemas, um modelo especialmente interessante desenvolvido nos tempos de pandemia. As empresas de telecom, por sua vez, estão com seus próprios serviços de OTT, ora atuando como agregadoras de conteúdos de streaming, ou simplesmente realizando ofertas conjuntas dos produtos. Nesse cenário conturbado, a visão que prevaleceu é de que devemos focar no que temos de sólido, como o privilégio ao consumidor, o foco na competição justa, liberdade de iniciativa. O mercado competitivo, com regras baseadas em evidências, sejam elas regulatórias ou legais, vai permitir a produção do conteúdo nacional e, no Brasil, o fomento da cultura e da indústria do audiovisual. E as medidas decorrentes do relatório do GTCA que estão em encaminhamento interno no âmbito do Poder Executivo, tá? Recentemente encaminhamos para a Anatel um ofício sugerindo para eles que, diante dos indícios de existência de uma simetria regulatória entre o VOD e o SEAC, que a Anatel, no exercício da independência, tá, e competências da agência, avalia a pertinência de adoção de medidas como realização de sandbox regulatório no âmbito do SEAC, permitindo a exploração de produtos alternativos submetidos a uma regulação simplificada. Para que o regulador possa observar o comportamento do consumidor, das próprias prestadoras e o impacto para a competição com os OTTs, objetivando colher elementos para uma revisão posterior de outras regras de regulamentação. Na mesma ocasião, a gente também pediu uma revisão específica, a gente pediu para que elas avaliassem, tá? Para que a Anatel avaliasse uma revisão específica sobre o SEAC, das regras impostas exclusivamente na regulamentação da agência, sob perspectiva de impacto que geram na competição entre o VOD e o SEAC. A ideia é que, sem desprezar a necessária independência da agência reguladora, possamos avançar na solução de questões que foram objeto de diagnóstico no âmbito do GTCAC. Também estamos desenvolvendo internamente uma proposta legislativa que possa dar encaminhamento a partir das demandas que foram identificadas no GT. Ela será articulada com o Ministério do Turismo, da Economia e os demais agentes que o mercado abarca, para que possamos avançar numa modernização do marco setorial. No âmbito da produção, a ampliação de modelos de film commissions parece ser um movimento bem acertado. Essas film commissions, elas facilitam e habilitam a divulgação no Brasil e no exterior de cenários e locações brasileiros, da infraestrutura disponível no Brasil e das nossas produtoras, dos nossos talentos, exportar mais serviços relacionados à produção e pós-produção, inclusive efeitos especiais, né, visuais, parece ser um caminho a ser perseguido, assim como a viabilização de mais mecanismos de fomento, de financiamento para a capacitação de profissionais que atuam no país e para as produções brasileiras e no Brasil. O mecanismo de financiamento do audiovisual deve privilegiar quem já produz no Brasil, especialmente as produções brasileiras e regionais. Sob o ponto de vista das obrigações legais, nos parece sem sentido que o SEAC seja um serviço de telecomunicações estabelecidos em lei. O único, aliás, né? Trata-se de um ponto que deve ser endereçado no âmbito de uma revisão legal, como funciona para os demais serviços, já diante de somente de regulamentação no âmbito da Anatel. Como bem falou o Alex aí, a proporcionalidade e os objetivos das obrigações devem sempre ser reavaliadas por um novo cenário do mercado. Nesse sentido, existem vários caminhos a serem discutidos quanto ao mercado do audiovisual. Será que cotas, com essas sunset clauses vindas aí em 2023, poderiam passar por um período de remissão para que se possa avaliar o impacto da ausência dessas cotas no mercado de audiovisual, no consumo de conteúdo nacional? Pelos dados colhidos no GT e aqui também apresentados pelo presidente Dancini, parece-nos que hoje a maior parte das cotas de conteúdo são cumpridas voluntariamente, já que o consumidor brasileiro apresenta ter bastante interesse pelo conteúdo produzido nacionalmente, inclusive pela qualidade dessas produções. Por outro lado, será que estender esse tipo de obrigação para o mercado de streaming faz sentido?
o consumidor pode escolher o conteúdo que desejar na hora que desejar. Os serviços de streaming não têm escassez de tela que justificou esse modelo de cotas. Em compensação, essas plataformas poderiam voluntariamente demonstrar que o estabelecimento de regras de proeminência é desnecessário através de exibição em suas plataformas de seções relacionadas ao conteúdo nacional, num mecanismo de autorregulação que poderia ser mais adequado a uma estrutura de algoritmos que cada plataforma desenvolveu. Fica aí uma provocação. E, por fim, como bem colocou o Alex, a lei do SEAC teve um importante impacto positivo sobre a produção e exibição de obras brasileiras. Dada a evolução do mercado e a introdução de tantos novos players, existem oportunidades de melhorias dessas regras aí dentro da legislação. E os nossos desafios são muitos e vão ser enfrentados com parcimônia exigida por um mercado ainda em mutação. Então, fica aqui para o debate. Obrigada, gente. Super obrigado, Natália. Já teve uma mensagem interessante que você colocou, que vocês já estão trabalhando nesse anteprojeto, né, nessa proposta de um projeto de lei junto aí com o Ministério do Turismo, o Ministério da Economia. Então, acho que de todas as dúvidas que vocês levantaram, e eu costumo dizer, né, que o GT do SEAC foi ótimo para levantar muitas dúvidas, então assim, não faltam perguntas, né? A questão agora é como é que nós vamos responder essas perguntas, e acho que esse anteprojeto, que eu não sei se é alguma coisa para esse ano, Natália, ou é uma coisa que não tem prazo definido para ser concluído. A nossa expectativa é que esse ano a gente tenha alguma proposta para poder apresentar para o Congresso, que inevitavelmente em 2023 tem aí com essas sunset clauses alguma perspectiva de tratamento da legislação. Então, a nossa ideia é que a gente feche algum entendimento, algum consenso ainda esse ano, tá, Samuel? Maravilha, então já temos aí pelo menos uma perspectiva de o que e quando, né? Então vamos ter um anteprojeto, então mais oportuno do que nunca esse debate. Murilo, então eu te passo a palavra aqui para você começar provocar os nossos convidados, né? Para que cada um possa trazer a sua perspectiva. Também, óbvio, se você quiser comentar alguma coisa sobre as falas do Alex e da Natália, fique super à vontade. Seu microfone, não se esqueça. Sempre o microfone da gente nessas horas, né? Vamos lá. Primeiro, eu quero registrar, agradecer as palavras generosas da Natália, né? E lembrar que foi um prazer ter discutido com ela e a equipe dela o estado atual da TV por assinatura, da legislação, da lei do SEAC, enfim, da sua eventual possível revisão, e lembrar que estivemos juntos nesse dia com o professor Márcio Aranha, diretor do SECOM, e eu, e foi, de fato, assim, uma tarde extremamente produtiva, e registrar algo que me impressionou muito, né, a qualidade do relatório do GT, assim, a capacidade de ser, ao mesmo tempo, assim, a preocupação de, ao mesmo tempo, não deixar para trás nada que foi discutido. Eu fiquei com essa sensação de todos os atores que lá estiveram presentes, estão presentes no relatório. E, mais que tudo, o cuidado, né, de apresentar um diagnóstico sem fazer proposta. Isso foi extremamente importante, porque ele é um marco, ele é um mapa hoje essencial para o que está vindo, que é uma revisão do modelo institucional da TV por assinatura, e talvez não apenas. Né? Eu pensando aqui, né, Samuca, eu vou arriscar uma provocação geral para todo mundo, tá? E principalmente pela surpresa positiva que tive, e você observou bem, Samuca, na sua observação inicial, da proposta legislativa que está sendo trabalhada no Ministério das Comunicações, a partir do que foi discutido e apresentado e está presente no relatório.
E eu quero ligar esta questão com outra que você e eu conversamos há pouco, né? Que é a expectativa de poder ser apresentado questões dessa natureza ao Congresso nos dias de hoje, né? Aliás, neste ano eleitoral. O que eu imagino que possa ser feito, viu, Natália, eu vou encaminhar essa questão para vocês, que estão trabalhando nessa proposta legislativa, que talvez o mais interessante fosse, ao invés de levar ao Congresso algo dessa natureza neste ano, tá, em que as possibilidades dele ser totalmente, assim, com certeza será deixado de lado, tá, e pensar que, como eu já tive a oportunidade de participar de transição de governo, mas algum tempo atrás, tá, eu fico imaginando que, seja uma reeleição, seja uma nova administração, receber essa documentação, essa proposta, talvez seja mais eficaz do que jogar uma questão polêmica, complexa, com complexidades tributárias, tecnológicas, econômicas, de conflitos potenciais entre agentes, tá, seja na sociedade, seja no mercado, tá, preparar esse trabalho para quem vier à frente, tá, a partir de novembro de 2022. Tá? Estou aqui correndo o risco de me excluir, mas como participei dessa discussão com vocês naquele momento, e porque muita gente não sabe, né, mas nesses 20 e tantos anos, desde a lei de TV a cabo, né, eu divido o meu trabalho acadêmico com uma consultoria que faz acompanhamento legislativo, então o Congresso está nas minhas considerações o tempo todo, e acho que há um risco de pensar o que vai ser enviado ao Congresso nesse momento. Dito isso, tá, não há dúvida de que essa revisão passa por um novo modelo político normativo. O que eu não sei, tá, e aqui agora eu dirijo as minhas observações ao Tonê, tá, porque o que eu enxergo, né, se tem algo que a LGT e a mudança constitucional entre 95 e todo o processo de um novo modelo institucional, e assim era chamado, no período de 95 a 98, tá, da proposta de emenda constitucional que foi aprovada, a privatização da Telebrás, previsão constitucional de uma agência reguladora, tá, instalação da agência, o leilão, e esse modelo é o modelo que nos trouxe até hoje, inclusive para a TV por assinatura, né? Eu acho que nós temos que pensar algo semelhante neste momento. Tá? Ao invés de a gente, e está muito claro isso, achei muito interessante, eu acho que eu concordo inteiramente com essa constatação de que o pacto do SEAC, o acordo do SEAC, ele esgotou. Tá? As questões tecnológicas, o avanço do VOD, da internet, enfim, tudo isso esgotou esse pacto naquele momento. Então, a revisão tem que ser mais ampla. Tá? Então, eu me dirijo principalmente ao Tonê nesse momento, né, se esse novo modelo, não teria que ser um modelo de um novo modelo institucional para comunicação. Tá? O nosso seminário é política de comunicações, telecomunicações. A gente criou isso 20 anos atrás, sabendo que era impossível separar uma coisa da outra, certo? Que não era apenas tele. Isso envolvia comunicação social, radiodifusão, TV paga, a palavra da ordem naquele momento ainda era TV a cabo, o DTH não era tão competitivo que passou a ser a partir daquele momento. Mas se esse novo modelo que vocês estão pensando em apresentar uma proposta a partir do Ministério, em conjunto com a Ancine, certamente, que vocês têm, é claro pelo relatório, que a contribuição da Ancine foi muito precisa, se esse novo modelo não precisa ser se esse novo marco político normativo não tem que ser um marco que inclua a radiodifusão. Certo? E aí, assim, quem trabalha com política pública não escapa de pensar essas questões institucionais. Eu espero conseguir ser claro nesse raciocínio, porque as questões são complexas, mas veja, o Ministério das Comunicações tem passado por uma avalanche de modificações nos últimos anos. Tá? Ele já foi extinto, juntou-se a Ciência, Tecnologia e Inovação
o que era uma inviabilidade, que eu, pela minha história acadêmica, sei que o MCTI, por si só, é extremamente complexo e que as telecomunicações seriam como de fato aconteceu, iriam submergir naquele mistério complexo, CNPq, com a comunidade acadêmica toda vinculada, bolsas, enfim, eram universos diferentes. E, mais recentemente, nas comunicações, ele incorporou a área de comunicação social do governo. Então, é hora de pensar um modelo em que eu vejo claramente que você tem que juntar duas áreas que estão juntas hoje, quer queiramos ou não. Comunicação, como quer que a gente defina, e cultura. Tá? Que eu enxergo o destino do Ministério das telecomunicações como destino, eu já pensei diferente. Convergente, pensei, hoje não, hoje eu enxergo a questão das telecomunicações de distrito, de infraestrutura, universalização de acesso, banda larga, como um processo de infraestrutura que caminha em paralelo. O que caminha convergentemente, de fato, é o audiovisual. Tá? Lembrando que a lei de SAC, ela dispõe sobre a comunicação audiovisual. Tá? E aí o acesso condicionado é parte do processo. Está na hora de arrumar esse modelo, o ecossistema, como se diz hoje, em que comunicação e cultura sejam dois ministérios, um ministério, enfim. Inclusive, essas questões me parecem importantes. As palavras têm significado. Quer dizer, o modelo do audiovisual, a partir da Ancine, o próprio nome diz, é uma história de cinema. Só que no momento em que o projeto Ancinável também pode, talvez, remeter a isso. Né? O projeto que começou a se desenhar daí no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, pelo Ministério da Cultura, de uma Ancinável, a gestão do audiovisual, ele acabou sendo impedido de prosperar, só que a Ancine continua operando a partir da lógica da Ancinável. Então, está na hora de resolver essa questão, de fazer com que essa questão ela seja, de fato, convergente. Tá? Então, esse seria o modelo, uma legislação, de fato, que traga para dentro dela a radiodifusão. Não há como evitar isso, do meu ponto de vista, certo? Não é só revisar o Pacto do SEAC e uma nova legislação, não. Acho que tem que trazer esse novo agente fundamental que está presente na nossa mesa aqui hoje, que é a radiodifusão, certo? E aí, eu já estou terminando essa minha coordenação da mesa aqui com o Samuca, certo? Eu me remeto ao relatório da OCDE, tá? Que a gente tem trabalhado com ele, enfim, na própria UNB, com a pesquisa que a gente está realizando atualmente, que faz a recomendação de uma agência única. Tá? Bem, essa é uma questão que quem me conhece eventualmente sabe, quer dizer, eu sempre entendi que a Ancine, e aí eu estou terminando mesmo, a Ancine ela tem que abrir mão da sua função de fomento. Tá? Teria passar para o FINEP, enfim, eu sei que essa questão até já foi considerada no passado, e a Ancine e o lado comunicação da Anatel se fundirem em uma nova agência, e a Anatel vai funcionar uma outra lógica, certo? Tá? A cabeça do... Que veja, uma outra confusão, por exemplo, que a cabeça de política pública do audiovisual é o Conselho Superior de Cinema hoje. Não é o Ministério das Comunicações. Embora eu acho que vocês, Natália, e a sua equipe fizeram muito bem esse trabalho, que vocês abriram a possibilidade de expandir esse horizonte para um novo modelo, que seja um modelo de fato convergente, mas que tem que trazer para dentro dele, certo? Com certeza, do meu ponto de vista, e aí eu termino, a radiodifusão. Obrigado. Então, Toné, a bola está contigo. Lembrando que ontem o Max também, durante a fala dele, disse que ele pensa em fazer uma atualização no Código Brasileiro de Telecomunicações que completa esse ano 60 anos. Bom dia a todos. Samuel, um prazer enorme estar de novo aqui no cenário, que já é uma tradição no nosso setor. Eu quero cumprimentar o presidente Alex Praga, a nossa diretora Natália, aos meus companheiros de mesa, aqui de mesa virtual, né, que estão hoje aqui. É sempre mais difícil a gente começar, né? De qualquer maneira, eu quero
quero iniciar a minha manifestação questionando alguma questão, com todo o respeito, colocada pelo Murilo e também pela Natália, que coloca que o pacto feito em torno da aprovação da lei do SEAC teria se esgotado por uma série de razões, né? Eu não me enxergo tão simplesmente assim como um esgotamento. Primeiro, porque, e aqui o Murilo sabe bem, porque acompanhou de perto toda aquela complexidade política para se chegar numa lei do SEAC naquela época, foi feito um grande acordo político. E neste acordo político foram estabelecidas regras, inclusive regras de transição, como é o caso, por exemplo, das cotas, que foi pactuado que ela existisse por um prazo determinado para justamente fomentar, né, a produção independente, a produção audiovisual brasileira, no que a norma teve absoluto sucesso, e os números trazidos pelo presidente Alex Braga deixam isso bem claro, né? A demanda, hoje em dia, pela produção brasileira independente, que foi startada por esse processo na lei do SEAC, é uma realidade de mercado, né? Nós sabemos que não existe nenhum serviço provedor de conteúdo, seja ele qual for, que hoje possa pensar em trabalhar sem a existência, claramente, da produção independente, por uma série de fatores, né? Então, eu acho que isso demonstra a virtude daquele pacto, né? E naquele pacto houve algumas questões que foram muito discutidas e propositadamente decididas dentro do pacto. A primeira delas é que a internet ficava fora, né? E nós não podemos dizer que naquela época a internet não existia. Não, já existia, né? O Netflix já existia. Então, nós fizemos uma opção política naquele momento por não colocar a internet dentro da legislação do SEAC. Por outro lado, entendemos também que ela não devia se prestar à regulação de radiodifusão. As normas que tangenciam a radiodifusão são normas que dizem respeito a Muskerry, etc., mas que isso deveria ficar fora, né? Portanto, eu não vejo, e no Brasil, né, nós precisamos entender o seguinte: naquele momento, o passe para que avançasse uma legislação sobre SEAC era imenso, não ia avançar. Não ia avançar se não houvesse a possibilidade de se produzir um consenso possível. Nós podemos hoje, sob todos os aspectos, examinar a lei do SEAC e dizer, não, ela não é a lei ideal, ela foi a lei possível. E nas democracias, os produtos do parlamento, eles nunca são as normas ideais, eles são as normas possíveis, que é a produção do consenso de todos aqueles setores da sociedade e de todos os setores políticos que participam desta pactuação. E assim aconteceu. E eu acho que a lei é virtuosa. Nós estamos vendo hoje um mercado audiovisual brasileiro extremamente aquecido, com extrema concorrência, seja dentro do SEAC, seja nos serviços de streaming, né? A concorrência é evidente. Então, do ponto de vista do consumidor, ela é realmente uma norma virtuosa. Agora, eu acho e louvo, e aqui eu quero destacar o trabalho conduzido aí pela Natália, que foi um trabalho assim extraordinário, e acho que o Murilo foi muito feliz quando ressaltou a virtude desse trabalho, que o resultado do trabalho foi levantar todos os pontos para propiciar uma discussão
E realmente, Natália, olha, você está de parabéns, a habilidade com que você conduziu esse processo é visível e virtuosa. Então, eu acho que nós, por exemplo, vamos abrir uma discussão sobre tema de propriedade cruzada, do ponto de vista de formação de capital das empresas do SEAC, como está lá estabelecido na lei do SEAC. Né? Se nós formos abrir essa discussão, não faz sentido não abrir a discussão sobre o tema de capital das empresas de radiodifusão. Então, vamos pegar esse tópico e vamos discutir uma questão, né? Segundo orientações da própria OCDE, de como deve ser a formatação de capital para gerar concorrência, etc., nós temos que fazer isso em todo o espectro. Não dá para fazer só na legislação do SEAC. Né? Eu acredito, sim, que a gente possa fazer uma revisão de alguns pontos, né? Uma discussão de alguns pontos. Mas eu, francamente, não acho que o problema no Brasil seja esta regulação. Né? A prova está o desenvolvimento do mercado, a pluralidade de conteúdos que temos, os entrantes no mercado que existem. Então, nada disso está impedido com a legislação vigente. Né? Eu diria que a legislação hoje existente, ela não está impedindo o desenvolvimento do mercado e não está impedindo o livre acesso do consumidor a uma série de conteúdos, a livre concorrência, etc. Então, eu não vejo isso como uma prioridade. Há, sim, algumas prioridades. Essas são fundamentais. E eu quero destacar aqui uma que eu acho que é um verdadeiro cupim do setor audiovisual brasileiro, se me permitem a analogia, que é um negócio chamado pirataria. Isto está corrompendo este segmento de mercado, está corrompendo o negócio audiovisual no Brasil, seja do ponto de vista dos produtores, das operadoras, dos produtores de conteúdo, de toda a cadeia produtiva. Né? O desenvolvimento tecnológico que propiciou o desenvolvimento de uma pirataria muito mais sofisticada, hoje é um problema extraordinário para todos nós. Para o país, né, que deixa de arrecadar, né, para o país que não consegue fiscalizar isso, para toda a cadeia, né, produtiva do audiovisual brasileiro, que acaba sendo impactada com isso. Eu sei do empenho do nosso presidente Alex Braga, por exemplo, e mesmo dos conselheiros da Anatel, em tentar buscar soluções, né, regulatórias rápidas para que essa questão da pirataria seja atacada. Então, eu acho que prioridade é isso. Né? E isto realmente, a Ancine está debruçada nesse ponto, a Anatel está debruçada nesse ponto, com total razão. Isto é um grande problema para o setor audiovisual brasileiro. Né? A discussão sobre se revisitar a lei do SEAC não me parece, com todo o respeito, que uma grande revisão da lei se faça necessário nesse momento. Nós, no Brasil, politicamente, fizemos um pacto. Esse pacto funcionou na prática. Foi um pacto virtuoso. E não há nenhuma razão para que esse pacto, pelo menos por enquanto, não seja mantido no meu modo de ver. Então, essas são as minhas considerações iniciais, ressaltando de novo que, se nós precisamos de um choque regulatório importante para o setor de audiovisual no Brasil, é no campo de se coibir este cupim do audiovisual, que é a pirataria existente hoje em dia. Obrigado. Obrigado, Toné.
Muito interessante esse ponto de vista. Acredito que os operadores de TV por assinatura, que são fortemente regulados pela lei do SEAC, talvez não concordem com a efetividade desse pacto nesse momento, uma vez que eles estão sofrendo a competição direta dos segmentos de streaming. Então, Jefferson, eu jogo a bola para você. Você acha que a lei do SEAC precisa ser revista? Muito obrigado, Samuel. Sim, nós acreditamos que a lei precisa ser revista, mas antes eu queria agradecer a todos, em particular a você, pelo convite, estar aqui presente, participando dessa mesa com integrantes tão diletos, tão selecionados aqui, e com os quais eu aprendo bastante. Agradecer em particular a Natália Lobo, do Ministério das Comunicações, pelo trabalho que realizou nesse grupo de trabalho do SEAC, que foi realmente louvável. Também a Anatel, os funcionários da Anatel e da Ancine, que participaram com contribuições muito valiosas para que a gente pudesse ter esse relatório tão profundo e que com certeza será utilizado aí por muitos anos. Eu acho que algumas questões eu concordo plenamente com essa visão de que parte desse pacto que foi alcançado pela lei do SEAC ainda existe, parte desse pacto ainda precisa ser mantido, mas aqui parafraseando frases sempre que me remetem à história, né, eu acho que a gente precisa sim de uma revisão ampla, geral e restrita do SEAC. Se hoje o SEAC não impede a inovação e o desenvolvimento de novos modelos, ele faz isso para aquilo que está fora do SEAC. É possível, sim, chegar a novos modelos quando a gente vai para o serviço de valor adicionado. E é nesse ambiente que a gente vê a inovação, que a gente vê os novos modelos aparecendo, novas formas de transmissão de conteúdo, novos modelos até de billing, né, de faturamento, de pagamento, mas essas inovações não podem ser transpostas da mesma forma e na forma que nós gostaríamos para quem está operando no SEAC, né? A lei do SEAC hoje, ela engessa o setor, ela impede que novos modelos apareçam, só para dar uma perspectiva aqui, o artigo 6º impede que as distribuidoras produzam conteúdo, né? Então, está aí, não só esse aspecto da lei, o artigo 6º, mas a gente pode enumerar aí algumas outras dezenas de regras que engessam bastante o serviço de acesso condicionado, né? Eu não quero me estender muito, mas assim, eu acho que o relatório é muito feliz porque ele traz a necessidade da revisão legal, da revisão regulatória e da revisão tributária, por entender, felizmente, né, e louvo mais uma vez o trabalho feito pela Natália, de que existe realmente uma assimetria forte das operadoras tradicionais de telecomunicações, reguladas pelo SEAC, e esse outro grupo, que opera no serviço de valor adicionado, que não tem as mesmas regras sofridas, abrangidas pelo SEAC. E aqui, com esse comentário, a gente não quer, como televisão por assinatura, que essas mesmas regras sejam transpostas, né, do SEAC para a SVA, não de forma nenhuma. O que a gente espera mesmo é que esses impedimentos, essas assimetrias ocorram pelo lado da desregulamentação do SEAC, por uma leveza legislativa, uma leveza regulatória, que o grupo de trabalho traz muito bem. E para isso a gente pode estabelecer ações de curto prazo e ações de curto E Jefferson, acho que deu uma congelada aqui na sua conexão, Jefferson. Você estabilizou agora? E agora voltou? Estabilizou? Você disse que estabilizou. Você estava no ponto de elencar as prioridades de curto prazo e aí congelou. Curto prazo e curtíssimo prazo, né? Porque eu costumo dizer que o setor de televisão por assinatura não tem longo prazo, dadas
Ih, Jefferson, tá complicada a sua conexão. Eu vou... Dada a pirataria. Jefferson? Acho que não, né? A conexão está um pouco instável. Jefferson, eu vou então pedir para você esperar um pouquinho até sua conexão se estabilizar. Opa, voltou, mas está um pouco... acho que voltou agora. Será que voltou melhor, definitivo? Então, conclua o seu raciocínio. Eu troquei de rede, eu acho que agora vai. Deixa eu voltar, uma sugestão então, é você, eventualmente, uma sugestão é você tirar o fundo virtual, se você quiser, tá? Mas vamos ver se com essa nova conexão melhor. Vamos tentar dessa vez. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, o setor de televisão por assinatura não tem longo prazo. A gente não pode esperar 5, 10 anos de discussões legislativas, por exemplo, como foi feito lá para estabelecer e chegar às conclusões da lei do SEAC. Então, a gente precisa pensar no curtíssimo e no curto prazo. No curtíssimo prazo, como o próprio GT traz, são as modificações regulatórias. Então, aí a guilhotina regulatória e a simplificação regulatória que estão sendo trabalhados pela Anatel são urgentes para tratar daqueles temas que o Regulamento Geral do Consumidor, o regulamento do SEAC, o RQual, o Regulamento de Qualidade da Agência, impõe sobre a televisão por assinatura e que hoje já não fazem mais sentido, dado, entre outras questões, porque o setor está vivendo uma hipercompetição e o que nós queremos é mais liberdade para atuar mais próximo de um SVA do que de um serviço tradicional de telecomunicações, né? E dada essa hipercompetição, a gente acredita que, por exemplo, uma revisão do PGMC pode levar a uma reconsideração do que seja o poder de mercado significativo, que seja o mercado relevante de televisão por assinatura, que tem que ir muito mais além do que uma consideração tecnológica, como televisão a cabo ou televisão por satélite. Tem que se enxergar, assim como outros aqui mencionaram, o setor como um audiovisual. E se a gente entender o audiovisual, a gente vai perceber que a gente vive realmente numa competição muito ampla, muito extensa. Isso do ponto de vista do curto prazo. Curtíssimo prazo, né, que são essas modificações regulatórias que a Anatel e a Ancine podem fazer agora. No curto prazo, a gente acredita realmente em uma modificação legislativa. E ela precisa ser de curto prazo, ela não pode ser no longo prazo, por conta de todas as dificuldades que o mercado vive. Concordo com o Murilo, de que realmente é preciso aproveitar esse ano que é um ano eleitoral e por isso difícil de se aprovar alguma coisa no Congresso, é preciso fazer deste ano um ano de construção de consensos. E alguns consensos, Toné, eu acredito que vão permanecer. Acredito que seja parte da política pública e necessária se manter questões relativas a fomento, possivelmente até cotas ou alguma coisa relacionada a carregamento, mas principalmente dos canais públicos, né, que eu acredito que devam continuar nesse modelo, mas é preciso aproveitar esse ano para se fazer uma construção de consenso ampla, forte, e concordo plenamente, não é possível que a lei agrade a todos. Eu sou aí oriundo do serviço público e participei de negociações internacionais, e no âmbito internacional a gente sempre diz que o consenso não traz satisfação absoluta, né? O consenso, na verdade, é uma insatisfação equilibrada, onde todos ficam igualmente infelizes. Então, às vezes isso acontece. Para se chegar ao consenso é preciso alcançar essa infelicidade geral. Mas é o consenso possível, e esse consenso precisa ser alcançado rápido, sob pena da gente ver esse serviço tão importante para a sociedade brasileira e até para os cofres públicos, né? São bilhões de reais arrecadados com tributos, e para o bem-estar da sociedade, né? Lembrando que alguns rincões do Brasil só recebem televisão por satélite, por exemplo. Então, a gente precisa cuidar para que esse serviço não morra no curto prazo. São essas minhas considerações iniciais, Samuel. Obrigado. Obrigado, Jefferson. E aí vamos ouvir o setor de conteúdos. Claro que a Globo também é setor de conteúdos, não tem dúvida, mas é um ator institucional que perpassa aí várias frentes. Mas queria ouvir um pouco o Mauro com relação a isso. Afinal de contas, pelo relato aí que o Alex trouxe para a gente, pelos números e pelo diagnóstico até que foi feito pelo Ministério das Comunicações, de fato, o setor de produção independente foi beneficiado durante o período de vigência da lei do SEAC,
né? Mas é o setor que tem justamente o dispositivo mais importante sendo entrando aí no período de sunset, né? Como o pessoal tá chamando agora. Então, qual que é a perspectiva de vocês, Mauro? Como é que o setor de produção audiovisual enxerga esse cenário aí de setembro de 2023? Obrigado, Samuel, pelo convite. Saudar aqui os nossos palestrantes, aqui a Natália e o Alex, meus companheiros de mesa, né? Ouvindo as falas anteriores, assim, a gente não tem mais dúvida, e aí eu concordo bastante com o Toné, e agradeço aqui a defesa aqui da produção independente. E Toné, se o conteúdo brasileiro não fosse relevante, não existiria a TV Globo, a Globoplay, a Netflix não teria feito um evento chamado mais Brasil nas telas, enfim. Isso não é mais, eu acho que esse não é mais o ponto, não há nenhuma negação da qualidade e da relevância do conteúdo brasileiro. Mas eu queria puxar um assunto. O Brasil, curiosamente, tem uma vocação para fazer legislações baseadas em tecnologias, né? Eu acho que é um erro histórico, né? A gente teve, no caso da Lei do Cabo, então foi um erro quase grosseiro. É claro que eu concordo com você, Toné, de que, aliás, a política é a arte do possível, né? E todos os pactos são possíveis, mas essa tendência de fazer legislações baseadas em tecnologia nos leva a ficar sempre atrasados. Quando a lei entra em vigor, ela já está velha. E a gente perde oportunidades ou cria assimetrias muito imediatamente após a promulgação das leis, né? E eu acho que nós tínhamos que caminhar, sim, e a gente há exemplos aí no exterior, até num mercado menor, né? Menor no termo de quantidade, né? Como Portugal, que evoluiu em 2020, em outubro de 2020, para uma lei mais focada no conteúdo e abrangendo as diferentes formas de difusão, inclusive a TV aberta, né? Não se restringiu a uma modalidade ou outra. Então, a lei de Portugal, ela pega a TV aberta, TV por assinatura, né? TV paga, streaming, enfim, porque o foco é em conteúdo. Essa é a nossa defesa. A defesa de que uma legislação venha centrada no conteúdo brasileiro, né? No que queremos, né? Do que o Brasil quer para o seu conteúdo. E não só pensando no mercado interno. Nós ainda estamos aqui discutindo como lidar com a presença do conteúdo no mercado interno. Mas não estamos falando mais de mercado interno. Temos que pensar no conteúdo brasileiro também em escala global. É disso que estamos falando, né? Quando o Jefferson fala de competitividade no Brasil, eu diria que a gente não está competindo mais no Brasil, né? Nós estamos competindo num cenário global. Então, o que nós queremos para o conteúdo brasileiro, e claro, respeitando a presença desse conteúdo em cada modalidade, né? Mas a lei, o que vier de discussão, e aí eu acho que um novo pacto, não só a Toné, mas a todos, né, que estão aqui, um pacto, sim, atualizado, né, com esses novos players, inclusive, né? Porque hoje nós temos conteúdos audiovisuais em plataformas que eram de compartilhamento, né? Hoje a gente tem transmissão esportiva, né? No Facebook, temos no Twitter, enfim, assim, tudo mudou, né? Então a gente tem que trazer novos players, um novo pacto. Concordo com você, Toné, também, de que acho que não é o caso de fazer, de demonizar a lei do CA, que ela não impediu nenhum progresso. Ajustes são sempre necessários, mas não uma desregulamentação. Eu acho, sim, que a gente tem que sentar para um novo pacto com novos agentes, mas pensando, sim, no conteúdo e não nas tecnologias, porque a gente nem sabe o que vem ano que vem, nos próximos anos. E um ponto que não foi tratado ou foi falado aqui muito rapidamente, e que esse, sim, é um ponto em que mercados jamais super competitivo como o mercado norte-americano, mas que isso já foi resolvido
pactuado também lá, que é a questão da propriedade intelectual, a questão do direito patrimonial. Se a gente quer uma indústria audiovisual onde todos os agentes tenham um círculo virtuoso e sejam fortalecidos para competir, tanto no mercado interno como no mercado global, nós temos que ter também uma nova discussão sobre direitos patrimoniais, sobre propriedade intelectual. Eu acho que é disso que se trata o momento em que a produção independente brasileira está debruçada, em participar, não como prestador de serviço, não como criador de histórias, ao lado das criações originais dos estúdios, da TV Globo, por exemplo, aqui representando os radiodifusores, mas também a produção independente quer discutir propriedade intelectual, direito patrimonial, para poder ter um fortalecimento econômico de suas empresas e todos poderem gerar empregos e rendas nessa indústria audiovisual. Então, Samuel, uma legislação baseada em conteúdo, e aí com as suas derivações para cada tecnologia, das existentes, e aí ir ajustando a cada uma que venha, e a discussão de propriedade intelectual, direito patrimonial, eu diria que são os pontos importantes, aí, mais relevantes para a produção independente brasileira. Obrigado mais uma vez ao convite. Só tem uma questão prática que, assim, mesmo que não se mexa na lei do SEAC, as cotas expiram, né? Então, você acha que, pelo menos, a prorrogação da vigência dessas cotas precisa ser defendida? Se não tivermos tempo, talvez não haja tempo, de a gente discutir novamente um pacto falando de uma nova legislação mais ampla, aí eu acho que sim, eu acho que uma prorrogação, como uma espécie de carência, é o que existiu nessa transição que o Toné citou. Eu não participei daquele momento, estava em TV aberta, estava em radiodifusão, mas eu acho que uma prorrogação para que haja tempo de uma revisão mais ampla e a gente não cair no risco daquilo que eu sempre falo nas audiências públicas, de ir fazendo os puxadinhos. O Brasil também é curioso que ele fica fazendo puxadinhos nas leis e depois as leis viram um Frankenstein. Então, acho que sim, a gente já trata disso também. Uma prorrogação dessa carência ou desse período de transição seria necessário, sim. Perfeito. Andressa, então, agora a visão dos players internacionais, vocês desenvolveram, né, as diferentes empresas aí desenvolveram seus novos modelos de distribuição, seus novos modelos de negócio, certamente muito também em parte do um ambiente normativo mais regulamentado, né, isso acabou acontecendo. Qual que é o caminho que você vê para o desenvolvimento do audiovisual como um todo e do setor de TV por assinatura especificamente? Mais regulação, menos regulação, mecanismos de fomento? O que a NPA entende como o caminho mais adequado? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, meus ilustres colegas de mesa, a ilustre audiência que eu tenho certeza que está aqui observando e contribuindo também para isso, e obrigada, Samuel, obrigada pela oportunidade de participar desse seminário de tamanho e relevância, que eu tenho certeza que tem sido um drive de informação e orientação a políticas públicas, enfim, alteração e inovações legislativas. Primeiro, obrigada pela pergunta, porque eu acho que o que a MPA gostaria de fazer aqui é exatamente compartilhar com todos vocês um pensamento que ele é um pouco mais ampliado do que simplesmente se discutir sobre regulação, né? Então, a minha fala, que eu vou tentar encurtar um pouco, porque eu sei que a gente está correndo contra o tempo, mas a minha fala aqui, ela é provocativa, né? Ela é provocativa no sentido de compartilhar com vocês e sugerir que façamos uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que de fato pode ser efetivo para o desenvolvimento do audiovisual, como você mesmo diz. Vamos falar de fomento, vamos focar em fomento, ou vamos focar em regulação? Como é que podemos achar uma intersecção entre esses dois caminhos, né? E, obviamente, que é uma pergunta intrincada essa, né? Porque, na nossa visão, o fomento ele não deve ser entendido como o oposto de regulação, né? E mesmo quando a gente fala em regulação, essa regulação ela não deve ser vista apenas e unicamente de uma forma engessada,
né? Ao redor do mundo, que a gente vê no que é aplicado a todos os setores econômicos, existem variados tipos de regulação, assim como também há variados tipos de fomento, né? Agora, quando a gente fala sobre efetividade, ou eu ampliaria isso, ou que essa eficácia, o que a MPA se permite afirmar seguramente é que o que vai alavancar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso setor audiovisual, seja lá onde for, são os investimentos públicos e privados, né? Feitos de forma contínua e crescente. Aqui, quando eu falo de investimento, eu estou dizendo de uma forma muito sistêmica e holística, né? Então, seria investimento em infraestrutura, quer dizer, criação de estúdios, facilidade maior para importação de equipamentos, investimento em pós-produção, etc. Principalmente, isso é algo que eu venho discutindo com todos esses colegas que participam aqui da nossa mesa, investimento em capacitação, né? Em capacitação, investimento nas próprias atividades criativas, no desenvolvimento de projetos, e algo que a gente também tem achado muito essencial seria um incremento, um aumento de investimento na promoção e distribuição das obras brasileiras, seja em nível local, mas também hoje, principalmente, em nível internacional. Então, na nossa visão, o que deve ser pensado no processo de construção e implementação de uma política pública deve ser sempre o seguinte, né? Quais são as medidas e de que forma essas medidas devem ser implementadas de maneira que o ambiente permaneça e seja cada vez mais atrativo para investimento e não o contrário, né? E aí é muito importante enfatizar, quando eu estou falando de investimento aqui, eu estou falando de investimentos públicos e investimentos privados. Até porque entendemos que, em especial no nosso setor, investimento privado e público, eles precisam caminhar juntos, né? É uma responsabilidade compartilhada, eu diria assim. Então, isso, obviamente, implica dizer que entendemos ser o fomento, né? Claramente a ferramenta mais efetiva e, de novo, quiçá mais eficaz para trazer e alocar investimento no nosso setor. Isso também implica dizer que, na outra ponta, se uma regulação for muito pesada, muito restritiva, muito protecionista, temos que, por óbvio, que o resultado ele é o contrário, né? E aí não é só uma opinião da MPA, né? A gente vê que existem variados estudos, dados qualitativos e quantitativos, que vêm apontando com bastante clareza e segurança que o efeito de uma regulação estranguladora, desmedida, etc., ele é um efeito adverso, né? Ou seja, no curto, médio e no longo prazo, o que invariavelmente vai acontecer é uma redução das taxas gerais de investimento, né? E aí, isso é meio paradoxal, porque no final do dia, a vontade última da política pública, ela vai acabar não sendo alcançada, né? Muito antes, pelo contrário. E aí eu queria trazer um exemplo de um estudo recente, específico, que foi conduzido pelo nosso ilustre Dr. Raul Katz, seria mais ou menos, numa tradução literal, cotas ou incentivos para o desenvolvimento da produção audiovisual local. E esse estudo, ele joga muita luz, sobre os grandes benefícios de uma política de incentivo, né? Uma política de fomento, uma política estruturante em todos os elos da cadeia de valor do audiovisual. E aí deixa eu trazer uma colinha aqui de um excerto desse estudo que diz o seguinte. Então, eu abro aqui as aspas. Ele diz, análise estatística de 60 países, isso ano base 2018, indica que as políticas públicas, assim chamadas desenvolvimentistas, que foram implementadas em certos países, combinando isenções fiscais, estímulos financeiros e outros mecanismos de fomento, além de excluir outras medidas muito restritivas, como seria o caso das cotas compulsórias, esses modelos desenvolvimentistas, eles acabaram por resultar no lançamento médio de, e aí que ele coloca, 1,96 produções audiovisuais por 100 mil habitantes por ano, enquanto os modelos ditos protecionistas são os menos produtivos, né, que acabam aqui desenvolvendo menos de 0,3 produção audiovisual por 100 mil habitantes no mesmo período, né? E aí eu volto para a minha fala.
todo mundo aqui fazendo eco ao que todo mundo falou. O setor audiovisual, de mídia, entretenimento em geral, vive atualmente, né, enfim, em todas essas circunstâncias, um momento muito ímpar, né, no que diz respeito à sua própria evolução, né. Acho que quem disse isso foi... Acho que todos disseram a mesma coisa aqui, com a qual eu concordo, que é que, assim, a gente tem visto um apetite cada vez mais voraz por produção de conteúdo, né? Sobretudo conteúdo local e conteúdo regional. E a gente tem visto muito isso, e aí eu posso falar em nome das plataformas subsidiárias dos estúdios da MPA, né? E, obviamente, que aqui, a despeito de outras discussões sobre como regular, ninguém vai discordar do fato de que essa dinâmica, como um todo, olhada de forma holística, ela é benéfica para a nossa indústria, né? Não há, isso é indubitável. Portanto, e desculpa ser repetitivo, mas entendemos que medidas protecionistas, restritivas, pesadas, que venham a dificultar essa dinâmica, elas podem ser, e muito provavelmente serão, prejudiciais para o próprio desenvolvimento do nosso setor, né? Então, aqui para terminar, quer dizer, quase terminar, eu diria, as políticas públicas que sejam principalmente focadas em potencializar e estimular esses investimentos, elas invariavelmente vão gerar resultados excelentes, né? E aí, deixa eu trazer aqui alguns cases de sucesso na própria América Latina, como é o caso da Colômbia, né, que tem aí imprimido uma visão muito estratégica e estruturante sobre o setor audiovisual. E um outro exemplo que tem sido muito comentado por vários players da nossa indústria, que é o exemplo da Coreia do Sul, né, que também imprimiu essa visão desenvolvimentista, estruturante e sistêmica sobre a indústria audiovisual. E hoje é um case de muito sucesso, né. E no final do dia, foram países, dentre outros, que vêm numa crescente aposta em mecanismos de atração de investimentos em oposição a medidas regulatórias de, eu diria, natureza plenamente protecionista, né? E aí, se você me permite falar um pouquinho mais, eu acho que primeiro, eu queria fazer um agradecimento especial aqui às palavras do Alex. Realmente tem sido com muita satisfação. A gente tem observado uma mudança de mindset, né, no sentido de especialmente incrementar e ampliar os investimentos visando ao desenvolvimento sustentável do nosso setor. Eu acho que isso vai de encontro a posições, quer dizer, a posição principal da MPA, que, mais uma vez, em vez de a gente ficar focando na questão de revisão, regulação, etc., etc., vamos aqui provocar outras reflexões, né, que podem e devem orientar qualquer que seja a revisão ou qualquer que seja a discussão regulatória, né, tanto no âmbito do executivo quanto no âmbito do legislativo. Então, eu traria algumas perguntas, assim, por exemplo, o que a gente pode fazer em conjunto, indústria e Estado, para aproveitar essas dinâmicas positivas que eu trouxe aqui no início da fala, né? Que medidas podem ser implementadas, e a gente vem vendo, como eu acabei de dizer, isso sendo feito pela Ancine, medidas essas que possam atrair cada vez mais investimento, tornando... E aí eu digo, o mais importante, tornando o conteúdo nacional competitivo no cenário global, né? Outra, como é que o Estado pode atuar para canalizar investimento, né, para os elos da cadeia que a gente sabe que tem maior dificuldade de atrair esses investimentos, né? Como aprimorar os próprios mecanismos de fomento, né? Especialmente aqueles, e eu também volto aqui ao início da minha fala, desculpe, investimentos voltados à infraestrutura e capacitação profissional, que é algo que a gente tem observado, toda a indústria, como um grande gap, né, aqui no nosso setor. E sem isso, sem esses investimentos, sem esse aproveitamento de oportunidades, sem essa canalização de recursos para aqueles elos da cadeia, fora infraestrutura e capacitação, que tem uma dificuldade ainda de atrair esses investimentos, não há como se falar em um crescimento sustentável e equilibrado do nosso setor.
que no final do dia é tudo que todos nós queremos, ainda mais quando a gente pensa nesse setor pós ou ainda no final aí, se Deus quiser, da nossa pandemia, né? E aí eu fiquei muito contente e queria aqui agradecer a nossa querida Natália, né, quando ela fala de algo que a MPA expressou muito, né, em sua submissão, quando do chamamento público e depois quando da finalização do relatório de vocês, que é a necessidade de o Estado começar a pensar de uma forma mais efetiva e concreta, né, junto à indústria, sobre mecanismos, por exemplo, de cash rebate, que a gente tem visto aí em mais de jurisdições ao redor do mundo, inclusive como ferramentas que têm sido essenciais à recuperação econômica pós-pandemia, né? E a gente ouve governadores e prefeitos e até presidentes falando sobre como foi relevante, eu diria que até imprescindível, a implementação de um mecanismo como esse de atração de investimento para recuperação da dinâmica econômica local daquela determinada jurisdição, né? Então, eu queria terminar a minha fala, mais uma vez agradecendo e provocando essa reflexão de ampliar um pouco essa discussão que a nós parece estar muito focada na regulação em si, mas começar a pensar ou dar continuidade ao pensamento que vem sendo aí mais uma vez imprimido pela nossa agência Ancine e que está sendo demonstrado aqui pela fala da diretora Natália. Vamos pensar em como melhorar ou aprimorar os mecanismos de fomento que já existem para atrair ainda mais investimento para o nosso setor audiovisual brasileiro. Então, mais uma vez, obrigada, a MPA está aqui à disposição, foi uma honra participar, e é isso, um feliz ano novo a todos. Obrigado, Andressa. Ainda tá valendo ano novo, não chegamos no carnaval, então ainda temos muito ainda a torcer por um bom ano. Obrigado pela tua manifestação. Eu vou ter que daqui a pouco me retirar aqui desse painel, porque eu tenho que... A outra mesa vai começar daqui a pouquinho, mas eu queria, desde já, colocar a possibilidade do Alex e da Natália avaliarem essas contribuições que foram feitas. Acho que a gente não vai ter tempo para um debate, né? A gente, como sempre, só arranhou assim, o comecinho da tinta aqui, mas acho que para debater todos os pontos seriam dias aqui de discussão. Então, eu acho que foi muito bom, né? Teve posicionamentos muito, muito contundentes aqui com relação aos diferentes setores. Então, eu pediria para o Alex e para a Natália para fazerem o encerramento já avaliando essas contribuições trazidas. E, Murilo, eu te deixo a responsabilidade aqui de encerrar o nosso painel para eu poder preparar o próximo, que vai começar daqui a 10 minutinhos. Então, agradeço a presença de vocês, estou indo e deixo a mesa aqui sob a responsabilidade do professor Murilo, tá bom? Obrigado, gente. Até já. E Alex e a Natália, a palavra está com vocês. Microfone. Você está mutado. Eu passo a palavra pela ordem para a Natália e o Alex, né, fazer as suas considerações finais a partir do que nós trouxemos de contribuições e tentamos trazer de contribuições para esta mesa, e em seguida a gente encerra. Natália, por favor. Queria agradecer aqui as referências, principalmente, assim, é uma grande alegria, assim, ouvir que o GTCA que cumpriu a sua função e que estão seguindo aí um rito de consensos, de criação de oportunidades aí para todos os setores, para todos os envolvidos, aliás. Para mim é uma grande satisfação ouvir, principalmente do professor Murilo, aí, os elogios, fico muito honrada, tá? E achei a ideia de levar essa proposta legislativa para um governo de transição extremamente relevante. Quanto aos demais, eu vou simplesmente falar... realmente é um setor, são várias acomodações e vários consensos que têm que ser construídos, e acho que aqui destacou muito os desafios que a gente tem pela frente em conseguir
endereçar todo mundo dentro de uma proposta em que, como disse o Jefferson, todo mundo vai sair um pouco insatisfeito, mas um pouco satisfeito também. Então, é um consenso de abrir mão de um lado e receber do outro. Então, a gente está aberto aqui exatamente para essas conversas e para esses estabelecimentos, essa negociação para ser realizada aqui junto ao Ministério das Comunicações. E eu conto com o apoio aí também de todos vocês, e principalmente do Alex, que é um parceiro, né, nosso. Então, agradeço muito a toda a audiência também pela paciência aqui de me ouvir. E é isso, professor Murilo. Obrigada. Natália, Alex, por favor. Falou sobre consenso, muito se falou sobre pragmatismo, né, no tratamento dos problemas e dos desafios. Eu acho que, diante da realidade e das transformações tecnológicas, o consenso que se tem, Mauro, é sobre a relevância do conteúdo audiovisual, especialmente do conteúdo audiovisual brasileiro. Então, algo tem que ficar claro nesse momento aí em que o GTSEAC entrega seu relatório e nós iniciamos um trabalho que, de um lado, é de rever a legislação do SEAC. E concordamos com muitos, concordamos nós, Ancine, com muito da fala dos participantes, em sermos pragmáticos, né? Aí, por vezes, aumentar a complexidade para encontrar a solução não é o melhor caminho, né? Daí os fenômenos e os instrumentos epistemológicos para nos ensinar que é possível reduzir complexidade para encontrar as melhores soluções, né? Ancine e Anatel tiveram a oportunidade de se debruçar sobre algumas das questões criticadas, debatidas hoje aqui nesse painel. Acho que esses pontos são pontos passíveis de enfrentamento pelo Congresso. Por outro lado, se mostra não apenas razoável, mas absolutamente justa a discussão da manutenção das cotas de programação, uma vez que demonstrado aí o seu custo-benefício e a sua eficiência regulatória. De outro lado, para além dessa revisão do SEAC, como bem colocou a Natália, bem destacou nas suas preocupações o professor Murilo, nesse momento que vivemos, é tempo dos órgãos reguladores, dos agentes reguladores fazerem um exercício das melhorias e dos aperfeiçoamentos da qualidade de suas normas internas. Por isso que minha apresentação destaca um processo iniciado pela Ancine ainda no ano de 2019 e em curso constante, né? Entendemos que o horizonte é um horizonte centrado no conteúdo audiovisual e rapidamente aqui vou destacar a percepção da Ancine no sentido da importância de políticas regulatórias setoriais. Claro que políticas regulatórias adequadas. Somos liberais, mas liberais defendem políticas regulatórias para desenvolvimento setorial. Defendemos a atual gestão da Ancine com muita proximidade ao modelo sul-coreano, defendemos as políticas regulatórias de incentivo, defendemos as políticas regulatórias de indução, com foco na produção e na exploração do conteúdo. E aí, nesse ponto, essas palavras tangenciam, acho que até encontram convergência com as palavras do Mauro Garcia, né? Um foco numa produção qualitativa, e quando dissemos qualitativa, uma produção que agregue em propriedade, em direitos e em desenvolvimento. Temos uma preocupação grande com infraestrutura, mencionou a Andressa, tanto do ponto de vista da capacitação quanto da infraestrutura técnica propriamente dito. Temos preocupação com o desenvolvimento dos canais
de distribuição, para o escoamento da produção brasileira, para a sua comunicação, com a sua internacionalização. Então, com essas palavras é que eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de participação, com a convicção de que a Ancine reúne todas as competências para o tratamento da atividade audiovisual, que, independente da tecnologia, esse novo arcabouço vai se concentrar e se reunir em torno do conteúdo audiovisual, e é com essa disposição e com esse espírito de um liberal pragmático que nós vamos conduzir a Ancine e a sua efetiva participação nesse processo de discussão da revisão do SEAC, como mencionou na CIF, né, com metas de curto e médio prazo, sendo pragmáticos, e também em uma nova reformulação setorial na qual as assimetrias sejam resolvidas, mas isso em torno do estímulo e do desenvolvimento do conteúdo audiovisual. Eu agradeço a todos as contribuições que me deram para essa reflexão e espero ter contribuído aí com informações e dados na reflexão de vocês, e no próximo passo, no até breve, retomarmos esse debate, essa discussão. Obrigado, Alex. Eu reitero os agradecimentos a Tonê, a Alex, Jefferson, Paulo, pela excelência desse debate que tivemos, que enriqueceu muito o seminário, muito mesmo, em nome do SECOM, da Universidade de Brasília, da Teletime. Muito obrigado e até uma próxima.